Conheci Elisa em uma tarde silenciosa de terça-feira. Ela entrou na minha sala com o passo hesitante de quem carrega o peso de uma vida inteira nos ombros. Tinha 67 anos, cabelos grisalhos cuidadosamente presos e um olhar que parecia estar tentando se convencer de que ainda valia a pena respirar. Nas mãos, trazia uma bolsa pequena e, dentro dela, um envelope amassado. Colocou-o sobre a mesa e disse apenas: "Eu não sei mais quem eu fui nesses 40 anos." Foi assim que começou uma das histórias mais comoventes que já ouvi em todos os meus anos como terapeuta. E é sobre ela, sobre Elisa e Mauro, que quero falar com você hoje. Não porque seja uma história de traição, há milhares delas, mas porque é uma história sobre algo muito mais profundo. O que acontece quando um amor envelhece, e um dia a verdade aparece tarde demais. Elisa e Mauro estavam casados havia 43 anos. Tiveram 2 filhos, 3 netos e uma rotina que, vista de fora, parecia um retrato de estabilidade. Tinham uma casa bonita, uma vida confortável e, segundo os amigos, uma relação exemplar. Mas por dentro, havia um silêncio que crescia como rachadura em parede antiga. Um silêncio que não gritava, apenas se alargava, 1 milímetro por dia. Ela descobriu a traição por acaso. Não foi uma mensagem escondida, nem um perfume diferente na roupa. Foi um e-mail impresso que Mauro havia esquecido dentro de um livro. Um simples "obrigado pela noite de ontem", assinado por uma mulher que Elisa nunca tinha ouvido falar. Não houve grito. Não houve cena. Houve apenas um vazio, como se alguém tivesse apagado a cor do mundo em um único instante. Quando Elisa me contou isso, suas mãos tremiam levemente. Ela disse: "Não chorei, nem consegui. Passei dias olhando para a parede, tentando lembrar quando foi que deixamos de ser nós." Eu a escutava em silêncio, como quem acompanha alguém voltando do próprio funeral. Porque a traição, depois dos 60, não é só uma quebra de confiança. É uma quebra de identidade. Você olha para a pessoa com quem dividiu uma vida inteira e percebe que não a conhece mais. E pior, começa a duvidar se alguma vez conheceu. Nos primeiros encontros, Elisa tentava encontrar lógica. Procurava o momento exato em que Mauro mudou. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, ninguém muda de repente. A distância entre 2 corpos começa com pequenas ausências emocionais. O café tomado em silêncio. A conversa que termina antes de começar. O toque que vira hábito e perde calor. Lembro de ter dito a ela: "Elisa, a traição física é apenas a parte visível. O que a antecede são milhares de pequenas traições emocionais, quase imperceptíveis, cometidas dia após dia, sem intenção." Ela me olhou como quem reconhece algo que sempre soube, mas nunca teve coragem de dizer em voz alta. Na sessão seguinte, trouxe uma foto antiga. Era o retrato do casamento, em 1979. Os dois, jovens, sorrindo sob uma chuva de arroz. "Ele me olhava como se eu fosse o milagre da vida dele", disse ela com um sorriso trêmulo. E depois, num sussurro: "E agora ele nem me vê." A dor dela não era apenas pela traição, era pela sensação de que toda a história havia sido contaminada. Como confiar em uma memória que agora parece mentira? Como olhar para 40 anos de risadas, viagens, natais em família, e não se perguntar o que, afinal, foi real? Eu a vi passar pelas fases que tantos pacientes atravessam. Primeiro o choque, depois a negação. Talvez tenha sido um erro isolado. Talvez ela o tenha seduzido. Talvez ele ainda me ame, só esteja confuso. Mas o que Elisa não dizia, e que seu corpo gritava, era o medo. Medo de ficar sozinha, medo de recomeçar quando já não há tanto tempo, medo de olhar para frente e ver apenas o vazio do que sobrou. Foi só depois de algumas semanas que Elisa conseguiu pronunciar o nome da outra mulher. "Paula", disse com a voz baixa, como quem teme invocar algo perigoso. "Ela tem 49 anos.
Trabalha com ele, é divorciada. E suspirou, quase rindo de si mesma. Acho que ele se apaixonou por alguém que o faz sentir jovem de novo. Esse, de novo, ecoou na sala. E foi ali que percebi a ferida mais profunda. O medo da velhice. Não apenas o medo de envelhecer o corpo, mas de envelhecer o amor. Expliquei a Elisa que muitos casamentos longos adoecem quando a vida se torna mais sobre o passado do que sobre o futuro. Quando o casal para de sonhar junto, quando a rotina substitui a curiosidade, quando o amor deixa de ser aventura e vira manutenção. Ela escutava em silêncio. Depois de alguns segundos, perguntou: "E existe cura para isso?" Respondi com honestidade: "Existe reconstrução, mas ela nunca é igual." Nos meses seguintes, Elisa começou a revisitar o passado com novos olhos. Falava das vezes em que Mauro chegava tarde, dizendo estar exausto. Das férias em que ele parecia mais interessado no celular do que nas conversas. Dos aniversários em que ele lhe dava flores sem sequer olhar em seus olhos. Cada lembrança era uma peça de um quebra-cabeça que, quando completo, formava uma imagem triste. Dois estranhos vivendo sob o mesmo teto. Mas a verdade é que Mauro também era uma vítima. Não de Elisa, mas de si mesmo. A velhice o confrontou com a mortalidade, e ele não soube lidar. O espelho mostrava um homem que já não controlava o tempo, o desejo, o corpo. E Paula, com seus 40 e poucos anos, ofereceu a ilusão de que ainda havia juventude dentro dele. Isso não justifica, mas explica. E entender é o primeiro passo para curar. Certa tarde, Elisa chegou com os olhos inchados e disse: "Eu o confrontei." Ele chorou. Disse que não queria me perder, mas também não sabe se consegue abrir mão dela. O triângulo da dúvida, típico, doloroso, humano. Ela perguntou o que deveria fazer. E eu, com todo o cuidado que uma vida como terapeuta me ensinou, respondi: "Não tome nenhuma decisão enquanto a ferida estiver aberta. Primeiro precisamos cuidar do que sangra. Depois, decidimos o que amputar." A cura emocional para quem viveu uma traição tardia começa com uma tarefa quase impossível: reaprender a existir sem o outro. Porque depois de 40 anos, o eu e o nós se confundem. E quando o nós morre, o eu precisa nascer de novo. Elisa começou com pequenas rotinas: caminhar no parque, tomar café na varanda, pintar aquarelas, algo que fazia quando jovem. No início, parecia mecânico. Mas pouco a pouco, a vida começou a devolver-lhe pequenos lampejos de cor. Certa sessão, ela disse algo que me fez segurar as lágrimas. Percebi que durante anos eu deixei de existir para não incomodar. Me tornei invisível até para mim mesma. Essa é uma das dores mais comuns em casamentos longos. Quando um dos dois se apaga para manter a harmonia, o relacionamento perde oxigênio. E o amor morre, silenciosamente. Perguntei se ela ainda amava Mauro. Ela ficou em silêncio. "Não sei. Acho que amo o homem que ele foi. O de agora, eu não reconheço." Era a resposta mais honesta possível. Um dia pedi que escrevesse uma carta. Não para Mauro, mas para ela mesma, de 40 anos atrás. Nela deveria contar tudo o que aprendeu. Ela trouxe a carta uma semana depois. Dizia: "Você vai amar tanto que vai se esquecer. Vai cuidar tanto que vai se perder. Mas um dia, quando tudo desabar, vai descobrir que ainda há algo dentro de você que ninguém pode trair. Sua essência. E ela vai te salvar." Quando terminou de ler, chorou como criança. E eu também chorei. Não como terapeuta, mas como ser humano. Porque há dores que atravessam qualquer neutralidade profissional. Nas semanas seguintes, Elisa decidiu se separar. Mauro tentou resistir, fez promessas, disse que mudaria. Mas ela já não buscava justiça, buscava paz. E há uma diferença imensa entre essas duas coisas. Na última sessão antes de se mudar,
Ela me contou que havia sonhado com o dia do casamento novamente. Só que, dessa vez, na igreja vazia, ela caminhava sozinha até o altar. E ao chegar lá, em vez de Mauro, encontrou um espelho. "E o que você fez?" perguntei. "Sorri", respondeu ela. Pela primeira vez, entendi que o amor que eu procurava sempre esteve em mim. Esse foi o momento em que percebi que Elisa havia renascido. O que muitas pessoas não entendem é que o luto após a traição não é apenas pela pessoa que se perde, mas pela versão de si mesmo que existia dentro daquele relacionamento. É um luto de identidade. E só quando você enterra essa identidade antiga, pode nascer uma nova. Elisa começou a viajar. Foi visitar uma amiga no interior. Plantou flores no jardim da casa nova. Fez aulas de canto. Dizia que ainda tinha medo das noites vazias, mas que já conseguia dormir sem precisar revisar o passado. E isso, para mim, é a definição de cura. Quando o passado deixa de ser uma prisão e se torna apenas parte da paisagem. Quando Mauro me procurou, meses depois, era outro homem. Pediu uma sessão, disse que precisava entender o que havia feito. Falou pouco, chorou muito, disse que Paula havia ido embora, que o arrependimento era insuportável. "Achei que estava buscando paixão", confessou. "Mas o que eu queria era fugir de mim mesmo." Eu o escutei em silêncio. Porque às vezes, o papel do terapeuta não é responder. É deixar o silêncio ensinar. Mauro percebeu tarde demais que havia trocado uma vida inteira por uma ilusão momentânea. E que o tempo, esse juiz silencioso, raramente concede apelações. Quando a sessão terminou, ele me perguntou se achava que Elisa o perdoaria. Respondi: "Talvez, mas o perdão dela não vai te devolver o que perdeu. O perdão serve para libertá-la, não para te absolver." Elisa nunca mais voltou ao consultório, mas mandou uma carta no Natal. Dizia que estava bem, que ainda chorava às vezes, mas chorava leve, que aprendeu a dançar sozinha na sala e que o silêncio da casa já não doía. Era apenas silêncio. Terminei de ler a carta e fiquei olhando pela janela por um longo tempo. Pensei em quantas Elisas existem por aí. Mulheres e homens que envelhecem dentro de relações que perderam alma e um dia descobrem que foram traídos, não apenas pelo outro, mas pela própria esperança de que o amor seria suficiente. E é por isso que eu conto essa história. Não para alimentar a tristeza, mas para acender uma luz onde há escuridão. Se você está ouvindo isso agora e sente o mesmo nó na garganta que Elisa sentia, respire comigo. Você não está sozinho. A dor que parece te destruir pode, com o tempo, te reconstruir. E o que nasce depois é algo que ninguém pode tirar de você: a autenticidade. O cérebro, quando sofre uma perda emocional profunda, tenta encontrar sentido. Ele revisita cada lembrança, procura sinais, reconstrói narrativas. E isso dói. Mas também é o processo pelo qual o cérebro reorganiza a própria identidade. Você não está apenas curando o coração, está reconfigurando quem você é. Por isso, não se apresse. Não acredite quando disserem que o tempo cura tudo. O tempo só cura o que é enfrentado com consciência. E é essa consciência, de quem você foi, de quem se perdeu e de quem pode renascer, que transforma a dor em sabedoria. Hoje, quando penso em Elisa, lembro da última coisa que me disse. Eu achava que o amor era ficar junto. Agora sei que o amor verdadeiro é o que te permite seguir em paz, mesmo quando o outro não vem. E essa frase ecoa em mim até hoje, porque ela traduz o que tantos anos de terapia me ensinaram. O fim de um amor não é o fim do amor dentro de nós. É apenas a mudança de direção desse amor, de fora para dentro. Se você chegou até aqui, talvez tenha chorado. E tudo bem. Chorar é o corpo dizendo que algo em você ainda acredita, ainda sente, ainda está vivo. Mas quero te pedir uma coisa. Quando o vídeo terminar, não vá embora para o silêncio do mesmo jeito.
Pegue um papel e escreva uma carta para si mesmo. Diga o que aprendeu, o que perdeu, o que ainda espera. E no final escreva: Eu me perdoo por não ter sabido antes. Guarde essa carta. Ela é a semente do seu recomeço. Porque, no fim das contas, toda história de traição é também uma história de renascimento. E, às vezes, é preciso ver o amor morrer para descobrir o que é viver de verdade. Se essa história tocou algo em você, respire fundo e lembre-se: você ainda está aqui, e isso significa que ainda há tempo. Tempo de se amar, tempo de se refazer, tempo de ser quem talvez nunca pôde ser.